Olá, querido, seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade. Este canal existe para abençoar a sua vida. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 e vamos ver o que aprendemos no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Eu quero deixar desde já uma pergunta para você. Você sabe quantas vezes a palavra discípulos aparece no livro de Atos? Faça essa pesquisa, você vai ficar surpreso. O grande objetivo de Atos dos Apóstolos é mostrar que a igreja precisa fazer discípulos. Foi por causa do discipulado que a igreja cresceu e floresceu, e Atos dos Apóstolos vai nos mostrar milagres, prodígios, conversões, libertação, curas, muitas curas, mas o objetivo principal é Jesus Cristo, e o Jesus Cristo sendo colocado na mente e no coração daqueles que se convertiam pelo poder do Espírito. Nós temos que aprender o seguinte em Atos 9. Deus pode transformar quem Ele quer. Todos que Ele escolhe virá a Ele e de maneira nenhuma Deus vai lançar fora essa pessoa. Não duvide do poder de Deus. Atos 9 começa com a cura do apóstolo Paulo, com a conversão de apóstolo Paulo. Deus estava de olhos bem fixos em Saulo e sabia o quanto ele seria precioso para o seu reino, e na hora certa, no momento certo, Jesus confrontou Paulo e ele se converte a Cristo de uma maneira muito miraculosa, de maneira muito poderosa. Não deixou dúvida para Saulo na época, que quem estava falando com ele era o próprio Senhor Jesus. Paulo achava que estava prestando serviço a Deus, e por isso ele pede cartas, autorização ao sumo sacerdote para perseguir os cristãos. E ele sai de Jerusalém em direção a Damasco, e é nesse caminho que ele se converte. Atos 9, 1 e 2. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres os levassem preso para Jerusalém. Paulo tem uma missão clara. Ele acha que está prestando serviço a Deus, perseguindo os cristãos, que em pouco tempo seriam os seus irmãos em Cristo. E aí eu aprendo algo importante em Atos 9, o perigo do zelo sem entendimento. Saulo de Tarso se achava prestando serviço a Deus, zelo sem entendimento. Ele mesmo, quando escreve aos Romanos, capítulo 10, versículo 2 a 4, ele deixa uma mensagem quando ele está se referindo aos seus compatriotas, os judeus. E ele menciona que ele também era assim, ele tinha zelo sem entendimento, como os seus compatriotas tinham. Romanos 10, versículos de 2 a 4. Porque lhes dou testemunho de que eles, os judeus, têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você sabe, o tema de Romanos é a justiça de Deus e o subtema a justificação pela fé. Por isso, o zelo sem entendimento é perigoso e ele vai nos levar a decisões erradas. Muito cuidado com isso. Avalie as suas intenções, suas decisões antes de tomar uma decisão. Apóstolo Paulo resplandeceu a luz do evangelho para ele e ele entendeu. Paulo é levado a Damasco, para onde ele se dirigira. Ele tinha a intenção de ir para Damasco para ali prender homens e mulheres que serviam o caminho. Até então a igreja não era conhecida como igreja, ainda era conhecida como o povo do caminho. Você vai observar que caminho está com letra maiúscula na sua Bíblia. Deus escolhe a pessoa certa para que ore por Saulo no caso ainda, para que ele volte a enxergar e seja cheio do Espírito. Deus levanta o homem certo, Ananias. Ananias era um homem temente a Deus. Ananias era um homem preparado para aquela ocasião. Ele é um dos discípulos de Cristo, temente a Deus, é judeu, tem respeito dos judaizantes e tem respeito da igreja que está crescendo. Então ele é a pessoa certa. Deus escolheu exatamente quem deveria ser. E lá em Atos 9, de 15 a 19, nós lemos
que após sua conversão, Saulo é dirigido para Damasco, e ele ficou 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber, em jejum e sem enxergar. E aí Ananias é comissionado. Diz assim o versículo 15. Versículo 10. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vá à rua, se chama direita, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Aqui tem algo interessante. Deus, para acalmar o coração de Ananias, porque a missão não era fácil, Saulo era temido por toda Jerusalém e em suas circunvizinhanças. E Ananias sabe muito bem quem é Saulo. Então ele teme, então Deus diz: olha, vai, encontra Saulo, ele está orando, e você vai impor as mãos sobre ele, ele vai voltar a enxergar, ele será cheio do Espírito, e diga para ele que ele é para mim um vaso escolhido por Deus, por mim, para ir pregar aos gentios. Então Deus escolheu a pessoa certa. Ananias obedece, mas ele teme ir ao encontro de Saulo. E ele fez o que geralmente nós fazemos. Nós queremos lembrar a Deus o que ele já sabe, porque Deus conhece tudo e nada está oculto diante dos olhos de Deus. Ananias vai explicar: Deus, tem certeza, é isso mesmo? Eu tenho ouvido desse homem que ele tem matado muitas pessoas. Deus simplesmente disse: vá, porque ele é para mim um vaso escolhido. A missão foi dada, Ananias obedece, o medo continua ali, mas ele obedece. É um passo de fé. E a vida em Cristo é uma vida de obediência e fé, não é mesmo? Quem crê obedece, quem não crê vai caminhar para a incredulidade. Alguns pontos fortes que eu vejo na vida de Saulo após sua conversão. Ele sempre demonstrou coragem e pregar o evangelho e confrontar aqueles que estavam errados e defender a sua fé. Saulo foi um homem de coragem. Uma outra questão muito importante na história e na vida de Paulo é que ele escreveu para nós 13 cartas importantes, das quais hoje nós nos deliciamos, onde podemos lê-las e podemos assim concentrar nossa fé e aprender muito. Quem estuda as cartas de Paulo vai se tornar uma pessoa muito forte espiritualmente, muito madura e muito equilibrada. Uma outra questão que eu olho em Paulo, que serve de exemplo para mim, é um ponto forte em Paulo, é sua obediência como resultado do seu relacionamento com Deus. Ele não tinha medo, ele tinha coragem, ele era um cara ousado, ele obedeceu, ele deixou para nós cartas maravilhosas escritas, e em uma delas, que é Filipenses, uma das cartas que eu amo muito, é lá no versículo 21 a 24, nós temos os versículos chaves da vida de Paulo. Aqui está resumido de maneira muito sucinta quem é o apóstolo Paulo, sua mente, seu coração e o seu desejo de, amando a Deus, tornar Deus conhecido a todos que ele pudesse encontrar. Assim diz Filipenses 1, versículo 21 a 24. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Paulo amava o Senhor sobre todas as coisas, mas ele amava aos filipenses, igreja que ele plantou, igreja que foi sua mantenedora e que ajudou muito. Atos dos Apóstolos, além de mostrar muito discipulado, mostra a obra missionária. E uma igreja que serve como modelo para nós no sustento de missionários é a igreja de Filipenses. Paulo amou e foi sustentado por esta igreja, e ele tinha um carinho muito especial pela igreja de Filipos. Saulo imediatamente ouve a mensagem do evangelho, ele fica alguns dias ali em Damasco e não muito demoradamente ele vai e começa a pregar em Damasco mesmo. Ele está cheio do Espírito. Uma pessoa cheia do Espírito não conseguirá calar-se. Você vai ser sábio, esperar a oportunidade de falar, mas você vai falar com sabedoria e no momento certo. E Saulo começa a pregar, agora Paulo, transformado pelo Espírito. Atos capítulo 9, versículo 15, versículo 19, nós lemos que Paulo começou a pregar em Damasco e a Bíblia diz que ali ele fez muitos discípulos. Vamos ler?
Atos 9:19. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Versículo 23. Decorrido muitos dias, os judeus deliberaram entre si tirar-lhe a vida, os judeus que estavam em Damasco. Porém, o plano dele chegou ao conhecimento de Saulo, dia e noite guardavam também as portas para o matarem. Presta atenção, versículo 25. Mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando num cesto, desceram-no pela muralha. Paulo ficou algum tempo em Damasco, pregou o evangelho, anunciou a Cristo, o Filho de Deus, e ali ele fez discípulos. Essa é a tarefa principal da igreja, fazer discípulos. Você precisa se tornar uma pessoa madura para então ser restaurado através de discipulado e fazer discípulos para a glória de Deus. A perseguição começa para Paulo a partir do versículo 23 a 25. Nós vamos ver que lá em Damasco os irmãos começaram a perseguição à sua vida. Perseguição implacável continuou através de Atos Apóstolos. Nós vamos ver vários eventos onde o próprio Deus levanta pessoas para proteger Paulo da morte. Até que lá em 2 Timóteo 4, quando ele está escrevendo 2 Timóteo 4, é sua última carta, ele está muito próximo da sua sentença, ele morre e ele diz lá no capítulo 4 que ele diz que já estava preparado, sendo oferecido o seu corpo como libação. Em Filipenses, ele sabia que não era hora de morrer. E em 2 Timóteo, ele já sabia, vou partir porque agora estar com Cristo é infinitamente melhor. Foi o que ele disse em Filipenses. Os judeus planejaram tirar a vida de Paulo, mas os seus discípulos o protegeram. Versículo 25 é muito importante. E aqui eu vejo a importância de fazer discípulos. Os discípulos serão pessoas que vão te amar, são pessoas que vão te encorajar, são pessoas que vão te fortalecer quando você estiver abatido, são pessoas que vão se unir a você no momento da alegria, mas também no momento da dor. No momento da dificuldade, Paulo já tinha os seus discípulos para protegê-los, e assim foi com ele, e assim é ao longo da vida de quem faz discípulos. Dizem que Paulo, antes de chegar a uma cidade, ele procurava saber como era a cadeia. Paulo foi preso várias vezes. Só no livro de Atos aparece 5 vezes que ele foi preso. Deus não teve muita misericórdia de Saulo, e ele, por ter coragem, ele também não tinha medo da prisão. Quando a gente olha para Atos capítulo 20, versículo 23 e 24, nós vemos essa realidade de Paulo falando. Atos 20, 23 e 24. Sei, no entanto, que em todas as cidades o Espírito Santo me previne que prisões e sofrimentos estão preparados para mim. Contudo, nem por um momento considero a minha vida como preciosa para mim mesmo, contanto que eu cumpra com alegria a missão, o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Paulo tinha foco claro, missão clara. Paulo foi o homem de uma coisa só. Onde ele ia, ele pregava a Cristo esse crucificado. Mas ele sabia, pelo Espírito Santo, que aonde ele chegasse, haveria de enfrentar tribulações, sofrimentos, prisões e algumas vezes açoites. Não foi uma vida fácil, mas um exemplo de vida. E glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo, porque através dele o evangelho chegou a nós. Paulo vai a Jerusalém, Atos 9, 26 a 30, e ali ele encontra com os irmãos ficam com medo dele. A primeira reação dos irmãos lá na igreja de Jerusalém é medo e desconfiança. Atos 9, 26. Tendo chegado a Jerusalém, Paulo procurou juntar-se com os discípulos, todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. O pessoal pensava o seguinte: ele veio para se infiltrar no nosso meio e aí então tirar cabo da nossa vida. Ele vai fazer isso, porque é assim que Paulo era conhecido. Barnabé é a segunda pessoa que Deus vai usar. Ananias foi a primeira, Barnabé é a segunda. 2 pessoas muito maduras que Deus levantou para apoiar o apóstolo Paulo no começo da sua caminhada espiritual. Todos nós precisamos de pessoas mais maduras para estarem ao nosso lado, para nos ajudarem, nos auxiliarem e nos ajudar no discernimento.
O que fazer? O que não fazer? Barnabé se levanta, versículo 27, e essa é a segunda pessoa-chave que Deus levanta para ajudar Paulo. 9:27. Mas Barnabé, tomando consigo, levou os apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Mais uma vez, tentam matar Saulo. Paulo agora perseguido pela segunda vez. Os que estão ali no grupo da igreja em Jerusalém, havia uns helenistas ali. Eles discutem com Paulo no começo, achando que Paulo estava vindo para se infiltrar e assim matar os cristãos, mas eles percebem que Paulo está convicto do encontro que teve com Cristo e eles então planejam matar Paulo, mas não conseguem, porque mais uma vez Deus levanta pessoas para protegê-lo. 29. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até a Cesareia e dali enviaram para Tarso. Algo muito lindo vai acontecer agora no versículo 31. A igreja tinha paz. Por que esse versículo é importante? Porque o perseguidor Saulo, agora apóstolo Paulo, se tornara um dos seus irmãos. Então, nós vemos aqui um momento de paz, de refrigério. A vida não terá só tribulação. Na vida, na caminhada, Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Haverá dias de refrigério. A igreja experimentou refrigério após a conversão de Paulo. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor. Pela primeira vez, Galiléia é mencionada porque o evangelho já está se espalhando, Judéia, Galiléia e Samaria, e agora vamos avançando e o livro de Atos vai avançar e nós vamos ver que o evangelho chega até os confins da terra. Deus levanta o apóstolo Paulo como apóstolo aos gentios e ele vai abrindo fronteiras e plantando igreja. Em 2 anos e meio, o apóstolo Paulo plantou com sua equipe 12 igrejas. Agora aparece em Atos 9 o ministério de Pedro entre os gentios. A cabeça de Pedro começou a ser aberta. Ele começou a perceber que o evangelho não era só para eles, mas também para todos aqueles que crerem. E aí ele vai às fronteiras, além de Jerusalém. E ele vai chegar aos gentios também. Atos 9, versículo 32. Passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida e encontrou ali certo homem chamado Enéas, e nós vamos ver a cura de Enéas, um paralítico, e ele está ali assentado e Deus dá autoridade a Pedro. Pedro, em nome de Jesus, ora por ele e disse, levanta-te, arruma o teu leito, e ele imediatamente se levantou, versículo 34, e todos glorificaram a Cristo ali naquela igreja. Nós vamos ver que ele caminha para uma outra cidade, cidade de Jope, e ali existia uma irmã, uma discípula chamada Tabita, também conhecida como Dorcas. E ela vai ser curada por Pedro, ela está enferma, ela vai ser ressuscitada pelo apóstolo Pedro, quando ele pede para todo mundo sair e ele fica com algumas pessoas ali, ora por ela no cenáculo, aquela viúva ressuscita e Deus traz grande alegria ao povo de Jope, e não só alegria, mas muitas conversões. O milagre está sempre atrelado a glorificar a Cristo. Todo milagre precisa glorificar a Deus. Se o milagre não glorificar a Deus, algo está errado. Deus pode usar qualquer um para operar o milagre, mas Cristo é o único que precisa ser exaltado na vida daqueles que servem a Cristo. Eu quero encorajar você a continuar lendo o livro de Atos. Amanhã, ou no próximo episódio, vamos estudar o capítulo 10. Pedro continua o seu ministério, agora com a mente mais ampliada. Deus vai continuar falando com Pedro, a sua mente vai ser fortemente alargada para o Evangelho do Reino e vamos ver as novidades do capítulo 10 no próximo episódio. Eu sou o pastor Wanderley Andrade, este é o canal Palavra de Esperança. Ele existe para abençoar a sua vida. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e não deixe de fazer um comentário. A pergunta que eu te fiz no começo, vou repetir. Quantas vezes a palavra discípulo ou discípulos, no plural, aparece no livro de Atos? Leia, conte e responda. Deus abençoe você. Um forte abraço. Te vejo em breve.